Olá! O tema a ser tratado nesse vídeo é patrimônio. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, falar diretamente de patrimônio, vamos apresentar aí alguns conceitos de contabilidade. Primeiro deles, a contabilidade é objetivamente um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade objeto de contabilização. Então, uma entidade, uma empresa, uma organização, uma associação, uma empresa que tenha um patrimônio, nós queremos contabilizar as operações desse patrimônio, as atividades que essa empresa desenvolve, e a contabilidade, então, é um sistema de registro e de geração de informações que é destinado a prover os usuários da contabilidade da empresa. Quem são esses usuários? São os administradores da empresa, são os fornecedores que observam a contabilidade da empresa, bancos, clientes, a sociedade, o governo. Então, esses usuários podem, através da contabilidade, através desse sistema de informações, fazer análises de natureza econômica, financeira, principalmente, e de natureza física e de produtividade a respeito desta entidade, a respeito dessa empresa. Um outro conceito. Contabilidade pode ser considerada como sistema de informação destinado a prover seus usuários de dados para ajudá-los a tomar decisão. Então, o que é comum nesses dois conceitos? Chamar a contabilidade ou apresentar a contabilidade como um sistema de informação que é destinado a prover os seus usuários com essas informações. E esses usuários da contabilidade vão usar essas informações geradas por este sistema para tomar as suas decisões em relação àquela empresa. Por exemplo, o investidor vai decidir se compra ou não ações da empresa, se mantém as ações que ele já possui ou se vai vender as ações. Um fornecedor vai decidir se vende a prazo para a empresa ou não, se concede crédito para ela. Um banco também vai decidir se concede crédito para a empresa. Um cliente quer saber se vale a pena fazer negócio com aquela empresa. O governo vai ter informações da contabilidade para tributar as empresas ou para decidir algum tipo de política relacionada com aquele setor que a empresa opera e assim por diante. Então, o que precisamos ter em mente é que a contabilidade é esse sistema de informações que tem como objetivo principal prover os seus usuários, aquelas pessoas que vão fazer uso das informações contábeis, prover esses usuários com essas informações, e essas informações vão ser úteis para esses usuários, para eles tomarem decisões a respeito do relacionamento que eles têm com a empresa. Bom, vamos agora definir patrimônio. O patrimônio, ele é o objeto da contabilidade. Então, quando a gente diz que o patrimônio é o objeto da contabilidade, ele é o objeto de estudo da contabilidade, é a preocupação da contabilidade. Então, o termo patrimônio pode ser entendido como um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então, nós vamos, a partir de agora, discutir o que são esses bens, o que são os direitos, o que são as obrigações. São os componentes de um patrimônio. Bens. Os bens podem ser definidos como quaisquer coisas suscetíveis de avaliação econômica. Então, a primeira característica do bem é a possibilidade de que ele possa ser avaliado em moeda, em dinheiro. Então, uma avaliação econômica desse bem. E que podem ser convertidos em dinheiro. Então, os bens podem ser transformados em dinheiro, eles podem ser vendidos. Alguns bens são utilizados para facilitar, para criar condições para que outros bens sejam convertidos em dinheiro. Por exemplo, uma máquina numa indústria produz o produto que a empresa vende. Então, é o produto, como um bem, que vai ser convertido em dinheiro lá na ponta final do processo. Agora, a máquina, depois de um tempo de uso, ou quando ela não for mais útil para a empresa, ela pode ser vendida e ela mesma convertida em dinheiro. Então, esses bens são utilizados na realização dos objetivos de quem possui o seu controle. Então, uma entidade, uma empresa, investe em bens
Porque aqueles bens, de alguma forma, serão utilizados no desenvolvimento das atividades daquela empresa. Então, eles serão úteis para aquela empresa, eles serão utilizados na realização dos objetivos daquela empresa. Continuando, bens são coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Então tá aí a utilidade dos bens. Eles satisfazem algum tipo de necessidade das pessoas ou das empresas. Por exemplo, uma pessoa física que possui um carro, ela usa aquele carro para poder ir de um ponto para o outro com maior conforto, com maior segurança, com maior disponibilidade. Uma empresa compra uma máquina, adquire uma máquina e tem uma máquina como um de seus bens, um dos bens de seu patrimônio, porque essa máquina vai ser útil na produção do produto que essa empresa vende. Uma empresa pode ter um veículo porque ele pode ser útil para entregar aos clientes os produtos, as mercadorias que a empresa vende. Bom, nesta concepção, os bens podem ser tangíveis e intangíveis. Então, nesse primeiro momento, a discussão foi a respeito dos bens tangíveis. O que são bens tangíveis? Bens que têm existência física, que podem ser tocados. Então, os exemplos que eu dei, todos eles são de bens tangíveis. Uma máquina, um veículo, o dinheiro é um bem com substância física, tangível, pode ser tocado, um computador, um imóvel, todos esses são bens tangíveis. Agora, os bens intangíveis, nós chamamos aqui, neste contexto, de direitos, que é o nosso próximo assunto. Direitos. Direitos são bens que nos pertencem, mas que estão sobre a posse de terceiros. Imagine, por exemplo, uma empresa que faz um depósito numa conta corrente bancária. O dinheiro é um bem e é de propriedade da empresa, mas ele está sobre a posse da instituição bancária, da instituição financeira. Então, atende a esta definição. Bens, direitos, melhor dizendo, são bens que nos pertencem, mas que estão sobre a posse de terceiros. Agora, no sentido contábil, os direitos são os valores a receber de terceiros. Então, quando uma empresa faz uma venda a prazo, ela não recebe imediatamente por essa venda, né? Porque uma venda à vista é a troca de um bem, o bem que está sendo vendido, uma mercadoria, por um outro bem, o dinheiro. Agora, quando a venda é a prazo, é a troca de um bem, a mercadoria que está sendo vendida, por um direito de receber o dinheiro no futuro. Então encaixa inclusive com a definição anterior de direito, né? Que são bens que nos pertencem, mas que estão sob a posse de terceiros. Então quando a empresa vende a prazo, o dinheiro que vai ser pago lá pelo cliente quando vencer lá o título de crédito que foi gerado na transação, enquanto a empresa não recebeu, o dinheiro está lá com o cliente dela. Então está sobre a posse desse terceiro que é o cliente, mas o dinheiro já pertence, contratualmente falando, à empresa. E no futuro, ela vai ter o direito de receber esse dinheiro. O outro elemento do patrimônio são as obrigações. Então, primeiro nós vimos os bens e direitos, que a gente pode dizer que é o lado positivo, né, do patrimônio. Agora nós vamos ver as obrigações, que a gente pode dizer que é o outro lado, o lado negativo, forçando um pouquinho a barra, o lado negativo do patrimônio. Então, as obrigações, e aí são obrigações exigíveis, esse caráter de exigibilidade é a ideia de que essa obrigação tem uma data em que ela tem que ser liquidada, que essa obrigação tem que ser satisfeita. Então, as obrigações são dívidas ou compromissos para com terceiros. São os valores que uma pessoa ou empresa terá que pagar a terceiros. Então, uma empresa pode ter uma dívida com a companhia que fornece energia elétrica para ela, a empresa pode ter uma dívida com o fornecedor de mercadorias que ela revende, pode ter uma dívida com um banco, pode ter uma dívida com o locador do imóvel que ela ocupa, pode ter uma dívida com os empregados que trabalharam para ela durante um mês, mas que só vão receber o seu salário no mês subsequente, conforme permite a nossa legislação. Então, são compromissos, são dívidas que a empresa tem que pagar a terceiros. Nós podemos entender que terceiros são os fornecedores de bens e serviços adquiridos pela pessoa ou empresa. Tamanho do patrimônio. Qualquer pessoa pode possuir bens, direitos e obrigações, sendo, portanto, titular de um patrimônio.
O que varia é o valor do patrimônio das pessoas. Então nós temos pessoas que têm um patrimônio muito simples, muito básico, têm poucos bens, têm poucos direitos e também acaba assumindo poucas obrigações. Por outro lado, nós temos pessoas muito ricas que têm uma diversidade enorme de bens, uma diversidade enorme de direitos e que também acaba assumindo muitas obrigações. Então são patrimônios bem mais complexos. Agora, tanto o patrimônio pequenininho quanto o patrimônio grandão é patrimônio e pode ser objeto de estudo, portanto, objeto de interesse da contabilidade. Da mesma forma que acontece com as pessoas, ocorre com as empresas. Ou seja, toda empresa tem um patrimônio, variando apenas o tamanho do mesmo. Numa escala que pode ir do patrimônio de uma microempresa, uma empresa bem pequenininha, até o patrimônio de uma grande multinacional. Agora, ambas, a microempresa e a multinacional, têm em seu patrimônio bens, direitos e obrigações. E tanto o patrimônio da microempresa quanto da multinacional é um objeto de interesse da contabilidade. Criando uma empresa. Bom, toda vez que uma empresa nova é criada, surge um novo patrimônio. Então, ao criar uma empresa, são necessários investimentos em diversos bens que serão utilizados na realização das atividades empresariais. Quais são essas atividades? Comprar, vender, produzir. Então, se a empresa precisa comprar como uma das suas atividades, provavelmente ela vai ter que adquirir bens utilizados nessa atividade, como, por exemplo, equipamentos de comunicação, computador, telefones, para entrar em contato com os fornecedores e contratar as compras. A mesma coisa para as vendas. A empresa, se tem uma área física de vendas, ela pode ter que investir em instalações, né? Ela pode ter que investir em veículos para entregar as mercadorias ou os produtos que ela está vendendo para os seus clientes. No caso da atividade de produção, a empresa vai investir em bens como máquinas, equipamentos, instalações. Então, esses bens, né, esses investimentos nesses bens, são necessários para que a empresa possa desenvolver adequadamente as suas atividades. Estes bens serão financiados, em parte, pelos sócios, os acionistas, investidores da empresa, e pelos fornecedores da empresa, aqueles que vendem a prazo, que fornecem crédito para a empresa, e isso, né, vai gerar obrigações para a empresa. É assim, então, que é formado o patrimônio da empresa, que é um novo patrimônio diferente dos patrimônios individuais de seus sócios. Então, cada um dos sócios, dos investidores da empresa, tem os seus patrimônios pessoais, e eles vão ceder parte dos recursos de seus patrimônios pessoais para formar um novo patrimônio, que é o patrimônio da empresa. E aí a empresa vai ser gerida, às vezes, pelos próprios donos da empresa ou por gestores contratados, e esses gestores das empresas é que vão administrar esses bens, direitos e obrigações que integram este novo patrimônio que foi criado. Vamos discutir aqui um exemplo, né? A gente já falou que para que esse patrimônio seja criado, investimentos são necessários, investimentos em bens e direitos que serão utilizados na atividade da empresa, e que esses investimentos precisam ser financiados. Nós discutimos que parte desses investimentos são financiados pelos donos da empresa, pelos próprios sócios, acionistas, pelos investidores, e uma parte são financiados por terceiros. Vamos ver um exemplo bem simplesinho aqui de uma empresazinha sendo criada, alguns investimentos que são feitos e as fontes de financiamentos que são obtidas para bancar esses investimentos. Então nós vamos começar apresentando o seguinte, ó, o sócio 1 e o sócio 2 resolveram criar essa empresa, então vão criar esse novo patrimônio. Cada um dos sócios está disposto a abrir mão de uma parte dos recursos do seu patrimônio para criar esse novo patrimônio, que é o patrimônio da empresa. Então o sócio 1 está disposto a investir R$20 mil nesse novo patrimônio e o sócio 2 também vai investir a mesma quantia, R$20 mil. Então eles vão transferir, cada um dos dois, R$20 mil do seu patrimônio pessoal, do seu patrimônio, da sua pessoa física, para o patrimônio da empresa, o patrimônio da pessoa jurídica. Vamos colocar entre aspas, é como se os sócios estivessem fazendo um empréstimo do patrimônio deles para o patrimônio da empresa. Que tipo de recurso
que os sócios entregaram para o patrimônio da empresa? Bom, nesse exemplo, nós vamos supor que esse recurso foi todo ele entregue em dinheiro. Então, nesse momento, nós temos o retrato do patrimônio da empresa. De um lado, nós temos os investimentos. Que tipo de investimento esse patrimônio tem até o momento? Dinheiro, moeda corrente, R$40 mil. Então, o total dos investimentos neste momento é de R$40 mil. Do outro lado, nós temos as fontes que estão financiando esse investimento em dinheiro. E que fontes são essas? Ora, os recursos que vieram lá do patrimônio do sócio. Então, a fonte de financiamento é o patrimônio do sócio 1, o patrimônio do sócio 2. É como se o patrimônio da empresa tivesse uma dívida com o patrimônio dos sócios. E tem, na verdade, uma obrigação. Só que na contabilidade, a gente chama essa obrigação de obrigação não exigível. Porque quando os sócios transferem esses recursos para o patrimônio da empresa, regra geral, eles não determinam uma data em que a empresa ou o patrimônio da empresa teria que devolver esses recursos para o patrimônio dos sócios, ou teriam que liquidar essa obrigação, teriam que pagar essa obrigação. Então não há uma data em que essa obrigação vai ser exigida. Então nós chamamos essa obrigação do patrimônio da empresa para com o patrimônio dos sócios de obrigação não exigível. Nesse momento, então, nós temos aí um equilíbrio. Ó. O total dos investimentos é 40 mil e o total das fontes de financiamento também é de 40 mil. Passo seguinte. Agora, o gestor da empresa, provavelmente os próprios sócios que estão gerindo essa empresa, vamos pensar que é uma microempresa, uma empresa bem pequenininha, eles decidiram comprar os equipamentos que serão utilizados lá na atividade da empresa. Digamos que essa empresa seja uma indústriazinha de confecções, né, e está comprando lá máquinas e equipamentos lá no valor de 15 mil reais. Então é um novo investimento que precisa ser feito. Qual é a fonte de financiamento desse novo investimento? O próprio dinheiro que está lá no patrimônio da empresa. Então nós tiramos do caixa 15 mil reais para pagar esses equipamentos. Nós trocamos um bem, um investimento em dinheiro, por um outro investimento em equipamentos no valor de 15 mil reais. Percebam que o total dos investimentos continua sendo de 40 mil reais. Ele não se alterou. Só que agora nós temos dois tipos de investimento diferentes. Nós temos investimento em dinheiro, 25 mil reais, e investimento em equipamentos, 15 mil reais. O total das fontes de financiamento e as fontes de financiamento continuam sendo as mesmas. O patrimônio do sócio 1 e o patrimônio do sócio 2. Agora, a empresa decidiu fazer um novo investimento. Vai investir em estoques. E esse investimento será no valor de 10 mil reais. Só que dessa vez, não vamos usar o dinheiro que está lá no caixa da empresa, não. Nós vamos comprar, né, a empresa decidiu comprar esses estoques a prazo, obtendo crédito junto aos seus fornecedores. Então, o fornecedor 1 concedeu um crédito de 6 mil reais e o fornecedor 2 um crédito de 4 mil reais. Então, esse investimento feito em estoques tem como fonte de financiamento o fornecedor 1 e o fornecedor 2. É um terceiro, agora é um tipo de obrigação diferente. É o tipo de obrigação que a gente chama de obrigação exigível. Tanto o fornecedor 1 quanto o fornecedor 2 vão determinar uma data, vão contratar uma data com a empresa em que a empresa adquirente vai ter que liquidar essas obrigações, pagar essa dívida com os fornecedores. Agora, o total dos investimentos é de 50 mil. E o total das fontes de financiamento também é de 50 mil. Vamos ver o próximo investimento realizado pela empresa. Contratar um direito de uma franquia, com tudo que o direito de uma franquia entrega para o adquirente, né? O direito de usar a marca, o direito de usar o merchandise, a divulgação dos produtos, um apoio por parte do franqueador, e esse direito é comprado por um prazo determinado. Então, esse direito de franquia custou 12 mil reais e ele também foi pago em dinheiro, saiu lá do caixa da empresa. Ó. Tinha um saldo de 25 mil reais no caixa e agora tem 13 mil reais. Então, trocou o bem dinheiro pelo direito franquia. O total dos investimentos continua sendo de 50 mil,
o total das fontes de financiamento também continua sendo de 50 mil. Um último investimento da empresa, instalações, no valor de 20 mil reais. E para bancar esse investimento, a empresa foi buscar crédito junto a um banco, ela fez um empréstimo no banco. Então, a fonte de financiamento agora é o banco. O banco é que emprestou os recursos para que a empresa pudesse fazer esse investimento nas instalações. É mais uma obrigação exigível, porque o banco também vai contratar com uma empresa uma data ou datas para que essa obrigação seja paga, para que ela seja satisfeita, seja cumprida. Então, temos que agora o total dos investimentos é de 70 mil e o total das fontes de financiamento também é de 70 mil. Então, veja que para cada investimento que a empresa tem, do lado esquerdo aqui do nosso modelo, nós temos as fontes de financiamento do lado direito aqui do nosso modelo. Não há investimento sem que haja uma fonte de financiamento correspondente. Vamos seguir. Então, esse patrimônio a gente pode apresentar ele dessa forma aqui, ó. De um lado, os investimentos, dinheiro, estoque, instalações, equipamentos, franquia, e do outro lado, as fontes de financiamento, fornecedor 1, fornecedor 2, o banco, né, o empréstimo, o sócio 1 e o sócio 2 com seus respectivos valores. Veja que os valores são os mesmos do modelo que a gente viu anteriormente. Eu coloquei essas informações nesse modelo dessa forma, porque essa forma se aproxima muito do modelo que a contabilidade criou para representar o patrimônio. E que modelo é esse? O nome desse modelo que a contabilidade criou para representar o patrimônio é o balanço patrimonial. Então, do lado esquerdo do balanço patrimonial, o que nós chamamos antes de investimentos, a contabilidade chama de ativo. Essa é a terminologia que a contabilidade criou para denominar os investimentos feitos pelo patrimônio da empresa. E do outro lado, nós temos duas terminologias. Nós temos as obrigações exigíveis, com fornecedor 1, fornecedor 2 e o banco, que a contabilidade chama de passivo. E aquelas obrigações não exigíveis, que são os financiamentos obtidos junto aos sócios, a contabilidade chama de patrimônio líquido. Então essas são terminologias criadas pela contabilidade para usar nesse modelo que a contabilidade chama de balanço patrimonial. Agora nós vamos falar sobre a equação do patrimônio. Nós já vimos que o total dos investimentos, o valor total dos investimentos da empresa, é igual ao valor total das fontes de financiamento. Então nós podemos criar essa equação, ó. O total do ativo ou o total dos investimentos é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido, ou seja, a soma das fontes de financiamento. Então, total do ativo e investimentos, passivo e patrimônio líquido, financiamentos ou fontes de financiamento. E isso gera uma equação matemática, porque não há como existir um investimento no ativo sem que haja uma fonte de financiamento correspondente, ou no passivo ou no patrimônio líquido. A gente também pode ler essa equação da seguinte forma, ó, patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo, ou seja, o patrimônio líquido, que é a parte do patrimônio que representa uma obrigação do patrimônio da empresa para com o patrimônio dos sócios, é igual ao total dos investimentos, menos as dívidas, menos as obrigações exigíveis, menos as obrigações para com terceiros. Ainda discutindo sobre a equação do patrimônio, nós vamos agora usar os números que nós apresentamos no exemplo para aplicar na equação do patrimônio. Então nós temos o seguinte, ó, o total do ativo, o total dos investimentos é de 70 mil. E ele é igual à soma do passivo, das obrigações exigíveis, que é de 30 mil, mais 40 mil, que é o valor do patrimônio líquido, que são as obrigações não exigíveis. No outro modelo de equação, né, ó, o patrimônio líquido, que é 40 mil, é igual ao ativo, 70 mil, os investimentos, menos o passivo, as obrigações para com terceiros, as obrigações exigíveis, no valor de 30 mil. Então essa é uma equação matemática e quando a gente ouve falar assim, o balanço da empresa fechou, é porque essa igualdade foi respeitada, né? O total do ativo é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Para a gente terminar essa discussão sobre patrimônio, vamos reafirmar a autonomia que existe entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios, né? Então, o patrimônio de cada um dos dois sócios
é um patrimônio diferente, distinto e autônomo em relação ao patrimônio da empresa. Ou, ao contrário, né, o patrimônio da empresa é um patrimônio distinto e autônomo em relação ao patrimônio dos sócios. Então, o investimento que um sócio faz em uma empresa representa, ao mesmo tempo, um direito para o patrimônio do sócio e uma obrigação, uma fonte de financiamento para o patrimônio da empresa. Então, se a gente observar as setinhas que saem do patrimônio dos sócios e vão para o patrimônio da empresa, a gente vê que a setinha sai do patrimônio do sócio, ele é um investimento, nessa parte branquinha aí do patrimônio dos sócios, que é o ativo, que são os investimentos, e aparece no patrimônio da empresa como uma obrigação, que é nessa parte que está destacada em cinza. Então, são patrimônios autônomos. Existe um princípio de contabilidade que chama princípio da entidade, que trata dessa questão da autonomia patrimonial. Então, o patrimônio dos sócios não se confundem com o patrimônio da empresa. Qual é a relação, então, que o sócio tem com a empresa, com o patrimônio da empresa? Qual é a relação do patrimônio de cada sócio com o patrimônio da empresa? O patrimônio do sócio tem um investimento no patrimônio da empresa. E o patrimônio da empresa tem, em relação ao patrimônio dos sócios, uma obrigação. Para os sócios, esse investimento na empresa, como o próprio nome diz, é um dos investimentos de seu patrimônio. Para a empresa, esta é uma fonte de financiamento. E aí, você gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar a sua curtida, inscreva-se no canal, caso você ainda não tenha feito isso, e compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.